Bom, esse trabalho, ele foi feito por mim e pela Silmara, para a disciplina de modelagem matemática com inteligência artificial, ministrada pelo professor Bruno. A gente avaliou quantitativamente e fez uma seleção de variáveis com base no desempenho energético de edifícios residenciais. A gente utilizou esse artigo aqui como base para obter o nosso dataset, onde a gente elaborou o trabalho. O objetivo do estudo desse trabalho desse artigo, no caso, foi desenvolver um método de aprendizagem de máquina para estimar com precisão o consumo de energia, tanto para a carga de aquecimento quanto a carga de resfriamento em edifícios residenciais, a partir de variáveis arquitetônicas. Então, esse aqui é o nosso sumário. A gente apresenta o nosso conjunto de dados, mostra o histograma, utiliza os métodos de seleção de variáveis, e, no final, a gente apresenta as nossas conclusões com relação à aplicação desses métodos. Aqui a gente tem uma visão geral do dataset. Esse dataset ele foi construído para prever carga térmica de aquecimento e resfriamento, com base nas nossas variáveis de entrada, que são características arquitetônicas das edificações. Esse dataset ele foi gerado utilizando um software de arquitetura, onde é feito simulações com base nessas características arquitetônicas e gerado as nossas variáveis de saída, que são as cargas térmicas de aquecimento e resfriamento. Essa simulação ela gerou 768 instâncias para compor esse dataset, e as variáveis de entrada nós nomeamos de x1 a x8 como 4 variáveis de entrada e 2 variáveis de saída, y1 e y2. Bom, para início na análise, a gente plotou os histogramas para entender como funciona a distribuição de cada variável, para definição se é contínua, se é variável discreta ou categórica, e para avaliar o potencial preditivo dessas variáveis. A gente conseguiu avaliar, olhando esses gráficos, que a gente tem variáveis que têm uma alta dispersão e uma baixa dispersão. Como, por exemplo, a gente tem aqui a área do teto. A gente vê que a área do teto ela possui uma boa variabilidade, o que pode indicar para a gente que essa variável pode ter um impacto preditivo considerável no nosso modelo. Outra variável também de entrada que tem uma boa variabilidade, uma boa dispersão, é a área de parede externa. E a gente também consegue notar isso analisando o histograma. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, outra variável de entrada que é a altura, que ela tem uma baixa variabilidade, que pode impactar. A gente tem aqui um pico de valor aqui, 220 na altura, que pode impactar em relação à predição do modelo. Outro ponto aqui do nosso histograma é que a gente consegue perceber que a gente tem 4 variáveis que são do tipo categóricas, né? Que são aqui a orientação, o tipo de vidro, a distribuição do vidro e a transmitância do vidro. A gente também utilizou a correlação de Spearman, que nos forneceu alguns insights importantes sobre quais variáveis de entrada estão mais associadas às nossas variáveis alvos, que são as nossas variáveis de saída, carga térmica de aquecimento e de resfriamento. Então, a gente consegue perceber, com base nos resultados desse mapa, olhando para esse mapa, que a gente tem aqui que orientação, altura, área de parede externa e área de piso são variáveis que apresentam uma melhor característica para ser variáveis preditoras, né, com maior influência aqui no nosso modelo. A gente tem essas variáveis, elas estão aqui, e aqui a gente tem também uma influência moderada no que diz respeito à distribuição do vidro e variáveis que pouco influenciam o nosso modelo, né, de acordo com a correlação, que seria o tipo e a transmitância do vidro. A gente plotou os box plots dessas variáveis de entrada com o objetivo de visualizar a distribuição dos gráficos e também detectar outlier.
Pela análise desses gráficos, a gente consegue perceber que as variáveis de entrada não possuem outliers, e a gente também consegue observar que variáveis como, por exemplo, a transmitância do vidro, ela possui uma boa dispersão, mas os valores estão muito extremos, aqui apresentados são muito extremos. Em contrapartida, a gente tem aqui a distribuição do vidro, que é um intervalo pequeno com baixa variabilidade. Então, isso a gente pode imaginar que a gente teria pouca influência dessa variável no modelo, no resultado final, né? Nosso output. Bom, aqui a Silmara vai apresentar os métodos de seleção de variáveis, começando pela análise de componentes. Então, obrigada, Marcele. Agora nós vamos abordar a análise de componentes principais, que é o PCA, uma técnica que é fundamental para simplificar dados complexos. Nós temos 10 variáveis no nosso estudo. O PCA vai nos ajudar a reduzir essa complexidade, identificando as combinações de variáveis que explicam a maior parte da variação dos dados. Como? Ele vai criar novos eixos chamados componentes principais, que são combinações lineares das variáveis originais. O primeiro componente, que é o PC0, captura a maior variância, o segundo PC1, a segunda maior, e assim por diante. Olhando para essa tabela de loadings, nós vemos como cada variável se relaciona com cada componente. Valores próximos de mais um ou menos um indicam influência forte. Por exemplo, a altura vai ter um loading de menos 0,981 no PC0, ou seja, ela está fortemente correlacionada negativamente com esse componente. Já a orientação tem mais 0,981 no PC0, e isso indica uma correlação positiva forte. Então, o nosso objetivo do PCA aqui é identificar quais variáveis são mais críticas para prever a carga térmica e simplificar nosso modelo. Então, nós vamos começar interpretando o primeiro componente, o PC0. Ele explica 35% da variância total e é o nosso componente mais importante. Ele representa o tamanho físico e a ineficiência térmica do edifício. As nossas variáveis-chave são. Pode passar, Marcelo, por favor? As nossas variáveis são são a altura, orientação e as cargas térmicas, indicadas na tabela. Altura. A correlação negativa vai indicar que os edifícios mais baixos estão associados a maior carga térmica, porque os ambientes baixos têm menos ventilação natural e maior densidade de calor. Já a orientação, porque os edifícios voltados para o norte, que têm valor alto de orientação, têm uma maior exposição solar, e isso aumenta a carga de resfriamento no verão. No caso das cargas térmicas, o PC0 está relacionado diretamente à ineficiência energética. Quanto maior o PC0, maior a demanda por aquecimento e resfriamento. Um exemplo prático disso é um edifício com PC0 alto, que ele seria um prédio baixo, mal orientado e com alta carga térmica. Então, para melhorar essa eficiência, a gente precisaria aumentar a altura ou ajustar a orientação. Próximo, por favor. É, Agora, a interpretação do PC1. Ele explica 25% da variância e representa o contraste entre a área do teto e a área do piso. As nossas variáveis-chave indicadas na tabela são a área do piso e a área do teto. No caso da área do piso, os valores negativos indicam pisos menores, e na área do teto, os valores negativos sugerem tetos maiores. O que isso vai significar? O PC1 positivo, tetos pequenos, estão associados a pisos grandes, que são comuns em residências. Esses ambientes retêm mais calor, exigindo maior climatização. No caso do PC1 negativo, os tetos grandes têm pisos pequenos e são típicos de galpões industriais. A ventilação natural vai reduzir a carga térmica. No caso de projetos residenciais, aumentar a altura do teto pode melhorar a ventilação e reduzir os custos com resfriamento. Isso seria uma aplicação, prática. Pode passar, por favor? A interpretação do PC2. Ele explica 15% da variância e está ligado à ineficiência dos vidros. As nossas variáveis-chave são a distribuição do vidro e a transmitância do vidro. As janelas mal distribuídas, por exemplo, concentradas em uma única parede, elas aumentam os ganhos solares, que são indesejados. Já a transmitância do vidro, os vidros com alta transmitância vão permitir uma maior transferência de calor, e isso piora a eficiência. Pode passar, por favor?
Interpretação do PC3. O PC3 explica apenas 8% da variância e é dominado por uma única variável, que é o tipo de vidro. Por quê? Essa variável ela é categórica e no PCA ela foi codificada de forma independente, sem interagir com outras variáveis. Qual é a implicação disso? Isso diz que o tipo de vidro impacta a carga térmica e o seu efeito é isolado. Então, isso sugere que, em modelos preditivos, a gente deve tratar essa variável separadamente, usando, por exemplo, o one-hot encoding. Agora, no caso dos componentes menores, do PC4 a PC7. Pode passar, por favor? Eles juntos explicam menos de 10% da variância total. Um exemplo para o PC4 é relacionar a transmitância do vidro e a distribuição do vidro. E na prática, essas variáveis já foram capturadas no PC2, então o PC4 é redundante. Concluindo, esses componentes representam um ruído ou informações repetidas, e a gente pode ignorar sem perder insights relevantes. Pode passar, por favor? Quais foram os padrões-chave e as implicações que nós observamos? As variáveis estruturais são críticas no PC0 e os projetos devem priorizar edifícios mais altos e orientações que minimizem o ganho solar excessivo. Existe um contraste teto-piso, os tetos amplos reduzem custos de resfriamento, especialmente em climas quentes. E os vidros são secundários, mas importantes. A gente deve priorizar vidros eficientes, mas não esperar que eles compensem erros estruturais. Pode passar, por favor? Agora, quanto ao método Q-quadrado, que é uma técnica estatística não paramétrica e é muito utilizada para avaliar a associação entre as variáveis categóricas. No contexto da seleção de variáveis, ele vai ajudar a gente a identificar quais as características que estão mais relacionadas à nossa variável-alvo, que são as nossas cargas térmicas. Quais foram os nossos resultados? Vamos começar é, pelos destaques, a área do teto, que quadrado 120. É uma forte associação informa que os ambientes com tetos maiores demandam menos aquecimento. Por exemplo, os tetos amplos vão facilitar a dissipação de calor. No caso da altura, os edifícios baixos têm maior demanda de aquecimento. No caso da orientação, os edifícios voltados para o norte, eles acumulam mais calor no inverno. As variáveis não significativas foram a transmitância do vidro e a distribuição do vidro. A nossa conclusão parcial seria reduzir a carga de aquecimento, focar na altura, na orientação e na área do teto, ok? É, Agora, quanto à análise da carga de resfriamento, os resultados são semelhantes, mas com nuances importantes. No caso da área do teto, os tetos maiores vão reduzir a necessidade de resfriamento, possivelmente por melhor resfriação. No caso da altura, os edifícios altos têm menor demanda de resfriamento. No tipo de vidro, os vidros ineficientes aumentam o ganho solar e aumentam, consequentemente, aumentam a carga de resfriamento. As nossas variáveis não significativas foram a distribuição do vidro e a transmitância do vidro. Agora, quanto ao método laço. Por que a gente usou o método laço? Para a seleção de variáveis, ele vai identificar automaticamente as mais relevantes e ele previne o overfitting, reduzindo a complexidade do modelo, penalizando os coeficientes irrelevantes. Como funciona? Ele vai adicionar uma penalidade em uma função do custo da regressão linear. Isso força alguns coeficientes a serem zerados. Isso vai eliminar variáveis pouco relevantes, mantendo apenas as críticas para a previsão. Quais foram os nossos resultados ao executar o código? As nossas variáveis selecionadas, por exemplo, foram altura e orientação e área da parede externa, que eu vou destacar aqui. Por exemplo, a altura. O coeficiente negativo significa que os edifícios mais altos vão reduzir a carga térmica. A orientação. Os valores mais altos, orientados ao norte, aumentam a demanda de aquecimento. E no caso da área da parede externa, quanto maior a área, maior a troca térmica com o exterior. A nossa variável removida foi a distribuição do vidro, porque o impacto é estatisticamente insignificante nas cargas térmicas. É, Muito obrigada. Agora eu passo para o Marcelo. Com base nesses resultados que foram apresentados dos métodos que utilizamos, a gente fez essa análise aqui cruzada
para identificar quais variáveis seriam mais relevantes para o modelo preditivo. Então, a gente conseguiu observar que a gente teve uma consistência entre os resultados dos métodos. A gente percebeu que variáveis como orientação, altura, parede externa, área do piso e do teto aparecem com frequência entre os 4 métodos utilizados, o que reforça a relevância estatística e a influência que tem essas variáveis direta no comportamento térmico das edificações. Em contrapartida, a gente consegue perceber também no resultado dos métodos que a gente tem variáveis como tipo de vidro, transmitância de vidro e distribuição do vidro como menos influentes para o nosso modelo. Então, isso sugere que esse conjunto de variáveis elas têm baixa correlação com as cargas térmicas, portanto, uma menor influência em relação ao nosso modelo. O nosso projeto está disponível no GitHub, está como público para acessar, e muito obrigada pela atenção.